Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, o tema do nosso estudo bíblico é ordenança para uma vida de obediência e submissão. E para começarmos, vamos ler um texto bíblico, na qual está no livro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz assim: Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. E no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, as duas palavras-chave de hoje é obediência e submissão. O que significa a palavra obediência? A palavra obediência, ela significa seguir instruções, agir de acordo com normas estabelecidas, agir de acordo com as leis impostas. Obediência a Deus significa obediência a quê? Ser obediente ao que está escrito na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Então, gente, ser obediente é você estar pondo em prática aquilo que está escrito na Bíblia. Obediência é um princípio bíblico e serve para todas as áreas da vida. Tudo o que você precisa saber está escrito na Bíblia. Se você quiser uma leitura sobre obediência, está na Bíblia. Sobre o amor, está na Bíblia. Sobre a prática do bem, está na Bíblia. Sobre fraternidade, está na Bíblia. Né? Tudo está na Bíblia. Jesus é a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. As bênçãos estão atreladas à obediência. Então, se você obedece, você está fazendo o bem para a humanidade. E como consequência disso, vem as bênçãos de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 14, traz as bênçãos decorrentes da obediência. Do versículo 15 em diante, vai falar das consequências daquele que pratica a maldade. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês um pouquinho sobre essa questão. Livro do Deuteronômio, capítulo 28. Então, vamos lá. Livro do Deuteronômio, capítulo 28. Diz assim: A fidelidade produz a bênção. Se você obedecer de fato a Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que eu lhe ordeno, Deus tornará você superior a todas as nações da terra. São estas as bênçãos que virão sobre você e o acompanharão se você obedecer a Deus. Você será abençoado na cidade e abençoado também no campo. Será abençoado o fruto do seu ventre, o fruto do seu solo, o fruto de seus animais, a cria de suas vacas e a prole de suas ovelhas. Será abençoado o seu cesto e a sua amassadeira. Será abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Deus entregará já vencidos os inimigos que se levantarem contra você. Eles sairão contra você por um caminho e por 7 caminhos fugirão.
Deus mandará que a bênção fique com você em seus celeiros e em tudo o que você fizer, e o abençoará na terra que seu Deus lhe dará. Deus fará de você um povo a ele consagrado, conforme prometeu, se você observar os mandamentos de Deus e andar pelos caminhos dele. Todos os povos da terra verão que sobre você foi invocado o nome do Senhor, e ficarão com medo de você. Deus lhe concederá abundância de bens, com o fruto do seu ventre, dos seus animais e da sua terra. Essa terra que Javé prometeu a seus antepassados que daria a você. Deus abrirá para você o tesouro do céu, dando no tempo certo a chuva para a terra e abençoando todo o trabalho que você realizar. Desse modo, você emprestará a muitas nações e nunca tomará emprestado. Deus fará de você a cabeça e não a cauda. Você estará sempre por cima e não por baixo. Isso, porém, com a condição de que você obedeça aos mandamentos de seu Deus, que hoje eu lhe ordeno observar e colocar em prática. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, em tudo que hoje lhes ordeno, indo atrás de outros deuses para servi-los. Então, gente, está descrito aqui todas as bênçãos para quem é fiel a Deus. Agora eu vou ler o livro do Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15, que diz que a infidelidade traz a maldição. Eu não vou ler tudo porque são muitos versículos, eu vou ler só um pouco, tá certo? A partir do versículo 15, que diz assim, ó: Contudo, se você não obedecer a Deus, não colocando em prática todos os seus mandamentos e estatutos que eu hoje lhe ordeno, virão sobre você todas estas maldições e o atingirão. Você será maldito na cidade e maldito também no campo. Maldito será o seu cesto e a sua amassadeira. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, a cria de suas vacas e a prole de suas ovelhas. Então, olha só, você percebe que tudo que eu falei lá atrás, do versículo 1 até o 14, de benfeitorias, de bênçãos, a partir do versículo 15 ele traz totalmente ao contrário, né? Porque a pessoa, a partir do versículo 15, a maldição para as pessoas que são infiéis a Deus, né? Então, tudo que eu falei de benfeitoria, lá no capítulo 28, versículo de 1 a 14, a partir do versículo 15 traz totalmente ao contrário. Então, ó, Deus mandará contra você maldição, pânico, ameaça em tudo que você fizer. Fará que a peste se apegue a você até eliminá-lo da terra em que está entrando para dela tomar posse. Ferirá você com tísiga e febre, inflamação, delírio, secura, ferrugem, mofo, que o perseguirão até que você pereça. O céu sobre a sua cabeça ficará como bronze e a terra sobre seus pés ficará como ferro. Irá transformar a chuva em cinza e pó que cairão sobre você até que fiquem ruínas. Entregará você já vencida aos seus inimigos. Você sairá ao encontro deles por um caminho, e por 7 caminhos fugirá. Ou seja, ao contrário do outro lá, né? Quando você é fiel a Deus, os seus inimigos vão fugir de você. Nesse caso aqui, não. Você vai fugir do fiel, né? Ao contrário. Você se transformará em objeto de espanto para todos os reinos da terra. Seu cadáver será alimento de todas as aves do céu e animais da terra, e ninguém os espantará. Deus ferirá você com úlceras do Egito, com tumores, crostas e sarnas que você não poderá curar. Deus ferirá você com loucura, cegueira e demência. Você ficará tateando ao meio-dia como cego que tateia na escuridão, e em seus caminhos nada será bem-sucedido. Você será oprimido e explorado todos os dias e ninguém o socorrerá. Então, gente, e aí segue, né? Até lá o versículo 68, né? Então, ó, olha quantas coisas ruins acontecem na sua vida por você não ser fiel a Deus, né? Então, fica aí, essa passagem bíblica nos orienta
que nós devemos sempre seguir os caminhos de Deus. A obediência abre porta que jamais esperamos. A pessoa deve ser educada desde cedo à obediência. Você que é cristão e tem filho, eduque esse seu filho desde bebezinho para a obediência, né? Porque desde pequenininho ele tem que começar a ter essa noção, né? Para depois, quando chegar lá na adolescência, na fase adulta, não ir para caminho errado. Então, essa educação religiosa, os ensinamentos de Deus devem ser ensinados desde bebezinho. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. Obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. Os filhos, mesmo depois de casados, devem receber com carinho e respeito os conselhos dos pais. Eles já trilharam caminhos que os filhos ainda não passaram. Eles têm muitas experiências para dar aos filhos. Honrar os pais na velhice e os ajudar em tudo que for possível é um plantio maravilhoso. A obediência anda lado a lado com a honra e o respeito. Além do mais, honrar pai e mãe é um mandamento da lei de Deus. É um mandamento de Deus, né? Um dos 10 mandamentos, né? Então, nós devemos obedecer os nossos pais, né? A obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. A obediência sem a submissão gera amargura, que executa as tarefas com tristeza, angústia ou desgosto, murmuração, que faz as coisas com reclamação, depreciação, falando mal, resmungando, penitência, que executa as ordens como se fosse uma pena imposta, um sofrimento, um castigo, um tormento, conveniência, que só faz com o que lhe pedem porque atende o seu gosto, o seu bem-estar, enche o seu ego, ele dá um retorno satisfatório. Nesses casos, muitas pessoas obedecem porque correm o risco de perder certas vantagens e benefícios e ainda serem excluídas do processo ou demitidas do que fazem. A obediência legítima é aquela que visa mais o interesse das autoridades e das instituições antes de visar os seus próprios interesses. Todos que assim agem ficam com a consciência tranquila e sabor do dever cumprido. Então, nós não devemos ser obedientes a Deus por interesse próprio. Nós devemos ser obedientes a Deus para levar o nome dele à terra, a todas as criaturas da terra. Levar a sua palavra para todas as pessoas, principalmente aquelas que necessitam. Então, esqueça esse lance de fazer as coisas para Deus com interesse, porque isso para Deus não vai acontecer. Se você está com o intuito de fazer algo para Deus, para ter seu objetivo próprio, seu interesse, não adianta você ser obediente a Deus, porque só vai trazer coisas contrárias, como está descrito aqui, ó: amargura, murmuração, penitência, conveniência, né? Então, se você for obediente a Deus, seja 100% a Deus para a obra do Senhor e nunca para o interesse próprio. A submissão gera fidelidade, que é cumprir com aquilo que prometeu, lealdade, que não toma o que é do outro, não fala mal do outro, não faz fofoca da vida do outro, vira conselho do outro, defende o outro em todas as verdades e não as mentiras. Dedicação, que faz mais do que o solicitado e não mede esforços para a execução das tarefas, se sacrifica, se dedica com qualidade, ou seja, faz o melhor para Deus. Cooperação, que ajuda no que for preciso sem reclamar, atua no interesse do outro, imprime ação e coloca a mão na massa. Então, uma das formas de obediência a Deus é o
o se doar, é o trabalho para o reino de Deus, né? Doar, é se doar, ser voluntário. Será que aquelas pessoas que cobram 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais para pregar o evangelho em alguma igreja ou em algum evento, será que está sendo obediente o que Deus pede para a gente? Né? É uma coisa que nós devemos refletir, né? Então, ó, a submissão é baseada na condição de obedecer às ordens de um superior. E quem é o superior a gente? Deus. Sem o direito de tomar decisões livres ou de se expressar de forma que bem entender. Aquelas pessoas que são cristãs, elas têm que seguir a doutrina de sua igreja, né? Obviamente que se alguém, seu líder religioso, pedir algo que não está descrito na Bíblia e não está de acordo com as leis de Deus, não está de acordo com a prática do bem que Deus nos orienta a fazer, você não vai fazer. Por exemplo, se uma pessoa, um exemplo, né? Se uma pessoa acima de você na igreja, que tem um cargo maior que você na igreja, um líder ou alguma coisa assim, pede, mate alguém, você vai matar? Obviamente que não, né? E aí isso deve ser denunciado, né, para as autoridades competentes e para o líder superior daquele que te pediu para fazer essas coisas erradas, né? O cristão também tem que ter a convicção de que é o bem, de conhecer a palavra de Deus. Aquela pessoa que está que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia e põe em prática tudo aquilo que aprende da palavra de Deus, essa pessoa não vai ter dúvidas do que Deus pede para a gente, do que ela deve fazer, né? Então, por isso que sempre temos estudos bíblicos nas igrejas, tem os estudos bíblicos dominicais, né? Os conhecidos EBDs. Nas outras igrejas não protestantes, tem os círculos bíblicos, que são os estudos bíblicos nas localidades, nas comunidades, né? Então, sempre é bom estudar a palavra de Deus para nós conhecermos cada vez mais o que ela nos diz. Então, gente, esse foi o estudo bíblico de hoje, né, falando da ordenança para uma vida de obediência e submissão. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente e compartilhe esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês.